Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez, né? Estou eu mais uma vez aqui com vocês. Hoje viemos falar do capítulo de número 4, né? Do livro de Lamentações do profeta Jeremias. Espero que todos vocês já estejam aí se colocando num lugar tranquilo, calmo, onde nós possamos dar início ao nosso estudo, que a gente venha focar, né? Prestar atenção no que eu venho trazer aqui, tá bom? Então, prestem atenção, vamos, nos entregar, né, ao que está sendo dito, para que a gente venha refletir e daqui tirar uma grande lição para a gente, tá bom? Então, eu vou começar falando do capítulo que fala sobre as grandes aflições do povo de Sião. Mas você novo que está chegando aí, se inscreva no canal. Aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, tal, tudo aí direitinho, você vai ver uma mãozinha assim. Aperte nessa mãozinha também, para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? Depois você compartilha essa palavra amiga para alguém. Leve a palavra amiga para alguém. Como eu sempre digo aqui, é sempre bom a gente levar uma palavra de amiga para alguém, uma palavra de conforto, uma palavra de alerta, né? Que precisamos nos atentar, nos alertar mediante aquilo que está sendo passado, porque quando nós prestamos atenção, nos atentamos para aquilo que está sendo passado, a gente segue no direcionamento correto, né? Naquilo que é disciplinado, que é porque tudo não passa de uma disciplina de Deus para cada um dos seus filhos, cada um de nós. Então, precisamos estar acordados, precisamos estar de olhos abertos, precisamos estar atentos, né? Prestar atenção, ouvir, né? Ouvir mais, falar menos e também levar a palavra amiga para alguém, tá certo? Leve a palavra para alguém que Deus te recompensará. Você, às vezes, muitas vezes pensa que bobagem, isso que ela fala, é que Deus recompensará. Deus sempre nos recompensa em tudo. Todos os dias de nossas vidas nós temos as nossas recompensas pelo muito que Deus faz na nossa vida. Só o ato de estarmos aqui respirando, ou de estarmos andando, falando, né? Estarmos com saúde, já é uma grande recompensa que nós recebemos de Deus, tá certo? Então, tudo que nós fazemos que seja justo, agrada aos olhos de Deus, tá bom? Então, vamos lá, gente. No final, por gentileza, compartilhe, tá bom? Eu vou ler aqui o versículo de número 1 em diante, eu vou saltar alguns versículos, como eu sempre faço, né? E depois venho com a explicação da Bíblia e também falo alguma coisa. Aqui está, capítulo de número 4, tá bom? Capítulo de número 4 do livro do profeta Jeremias, né? Do livro de Lamentações. Jeremias lamentando-se por coisas e coisas. E aí, vamos lá. Eu vou ler aqui e você, por gentileza, fique atento, preste atenção. E aí diz assim que houve grande aflição com todo o povo que viviam lá em Sião. E aí diz assim, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro para o bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro? Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto.
Vamos pular aqui para o versículo de número 7, que fala que os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelho do que o corpo, do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Olha a comparação que está sendo feita aqui. E aí diz também, no versículo de número 11, que o Senhor deu cumprimento ao seu furor. Deus cumpriu aquilo que ele disse que ia fazer. Então Deus derramou ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Aí diz mais assim: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio deles. Prestou atenção nisso? Vamos pular para o versículo de número 19, que diz assim: os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram e no deserto nos armaram ciladas. Então, o fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre os gentios. Pula para o versículo de número 22. Não, vou ler o 21 e 22, que diz assim, ó, que é no finalzinho já, tá bom? Que diz assim: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Então, nós vemos aqui que ele está descrevendo todos os fatos, todos os acontecimentos de Jerusalém. E ele fez muitas comparações, né? A comparação de rubis, né? Dos corpos de rubis, e assim sucessivamente. E aqui eu vou ler para vocês a explicação que nós temos aqui na Bíblia, tá bom? E depois eu vou falar também alguma coisa. E aí diz assim, no versículo de número 1, que diz: como se escureceu o ouro. Então, aqui está falando que como o elemento mais valioso da época, que era o ouro, né? O ouro foi usado para simbolizar os filhos de Sião. Em tempos de fidelidade, os judeus tinham florescido e brilhado como ouro. Os judeus, né? Mas tuas transgressões se tornaram escuras, como algo sem nenhum valor. Então, aquele povo era um povo que eles passaram por tempos de muita felicidade, viveram muitas coisas boas, porém houve tempos em que eles transgrediram as leis de Deus, eles transgrediram. Então os habitantes de Judá, que eram vistosos, prósperos e saudáveis, foram em sua maioria fracassados, né? Foram tragicamente massacrados, né? E fracassados e massacrados nas ruas
no momento da invasão de Babilônia. Então, eles foram massacrados porque eles se enfraqueceram muito. Já os que sobreviveram aos ataques foram capturados, debilitados e abatidos. Se tornaram prisioneiros da Babilônia. Nós sabemos tudo o que aconteceu, né? Que houve a invasão de Babilônia. Deus permitiu que muitas coisas acontecessem. E aí, vamos lá no versículo de número 3. No versículo de número 3, não. No versículo vamos voltar cá no versículo de número 2, que fala sobre... cadê? Versículo de número 2, que fala que devorou o Senhor todas as moradas de Jacó. Não, desculpa. Versículo de número 2, estou retornando lá atrás. Versículo de número 2, que fala que os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos do oleiro. Então, aquele povo que tinha sido lapidado se quebraram, né? Eles perderam a fé, eles se enfraqueceram, eles se deixaram levar. Então Babilônia prendeu aquele povo todinho. Então nós vemos aqui no versículo de número 13 que houve muitos pecados, né? Por isso que Judá havia cometido muitos erros na época, né? Por isso que eles passaram por bons pedaços, né, de sofrimento. Mas a repreensão severa e pública de Deus foi feita aos sacerdotes e aos profetas, porque aquele povo sofreu muito devido aos sacerdotes e os profetas que deram ensinamentos incorretos, né? Então o silêncio deles perante a idolatria e o esfriamento da fé das pessoas as incentivou a permanecer no pecado. Então o povo permaneceu no pecado porque os profetas e os sacerdotes, mesmo vendo que eles não estavam seguindo o que era certo, eles permaneceram em silêncio, não chamaram a atenção daquele povo para mostrar a verdade. Então, gente, o que a gente pode entender disso tudo, né? De todos esses problemas causados. Que Jeremias, então, ele estava descrevendo, ele começou a descrever os resultados de tudo que aconteceu lá na cidade de Jerusalém, de tudo que aconteceu lá. Os feitos, né, dos caldeus da época lá, as coisas que aconteceram. Então, os judeus passaram uns 2 anos dentro das muralhas lá, dentro das muralhas da cidade lá em Babilônia, né? Enquanto o exército do inimigo estava acampado do lado de fora, porque eles foram torturados pela fome. Então todo o povo estava sendo torturado pela fome, todo o povo, não só o povo, o exército que estava do lado de fora, mas toda Jerusalém estava sendo torturada. Então todo o povo sofreu muito, eles passaram fome e eles chegaram ao ponto onde os judeus, eles cozinharam seus próprios filhos para comer. Olha que coisa terrível, né? Eles cozinharam os próprios filhos para comer. Então e daí todo o povo foi morrendo de fome, morrendo de maus tratos, passaram coisas terríveis, né, aquele povo. E aí, devido à fome, né, eles foram se enfraquecendo, né, enfraquecendo muito, e então, as pessoas morriam e ficavam ali pelo aquele ambiente, jogados, né,
pela terra, por Jerusalém. Então, lá no versículo 6 e 3 do livro de Romanos, fala assim: vimos que o salário do pecado é a morte. Então, muitas pessoas morreram, né, nesse caso aqui, Jeremias contando que muitas pessoas morreram, ele se lamentando devido à morte de todo o povo, por causa do que os profetas e os sacerdotes permitiram que aquele povo continuasse idolatrando e fazendo coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, em vez de chamar a atenção daquele povo e disciplinar o povo, ensinar aquele povo o que eles deveriam fazer. Então vimos que o salário do pecado é a morte. Olha quando ele conta aqui, quantas pessoas foram morrendo de fome, né? E o povo até cozinhavam seus filhos, matavam seus filhos para se alimentar. Olha que terrível, que coisa horrível, né? Então aquele tempo foi tempos de muitas dores, de muito sofrimento, meu Deus do céu. Então as pessoas podem passar por calamidades, né? Por coisas terríveis devido a pecados, devido aos erros, devido à idolatria, né? Por coisas que não condiz com a palavra de Deus. Você entende o que eu falo? Então, o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu lá em Jerusalém, foi levado para todo mundo. Até hoje se fala, né, dos acontecimentos, das coisas que houve naquela época, né? Então, muitos acontecimentos foi chamado muita atenção, porque muitas pessoas que eram justas morreram também. Eles morreram também, né? Mesmo justos, eles morreram por causa do pecado de outras pessoas. Então, aquele povo morreu. Então, Deus, ele quis mostrar para aquele povo que ele era Deus e que todos precisavam se redimir com ele, né? Porque o povo era um povo que só tinha pensamentos, só mostravam perversidade, muitas perversidades, né? Que aquele povo mostrava, e Deus via tudo aquilo. Deus estava vendo tudo aquilo, mas ele permitiu que tudo acontecesse. Tinha que acontecer para que o povo soubesse que o salário dos erros é a morte, né? São as calamidades, são os sofrimentos, são as dores, né, que a pessoa passa, porque ela erra, né? A pessoa erra. Até hoje nós podemos ter como exemplo isso. Os erros nos causam a morte, leva-nos à morte, né? Porque muitas das vezes as pessoas erram porque querem, continuam errando porque querem. Que hoje em dia nós já sabemos muitas coisas, né? Nós já compreendemos, Deus já nos deu sabedoria, entendimento para a gente saber o que é certo e errado. Então nós aprendemos dessa forma que é necessário que a gente venha aceitar a disciplina de Deus. A disciplina de Deus vai nos consertar, né? Então mostra aí que Ele é Deus, está mostrando que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é verdadeiro, né? Então, que Ele sempre, em todo tempo, Ele é bom e sempre fará o melhor para a gente, desde que a gente venha obedecer, cumprir com as coisas que são justas, que é certas. Por isso que é necessário muita sinceridade, muito arrependimento das coisas que se cometem. Muitas pessoas cometem erros porque querem, porque sabe que aquilo é errado, mas faz porque querem. Outros até por inocência, né? E aí todos pagam, porque Deus é o grande juiz. Ele tem o tempo do julgamento para cada um de nós, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 5,
e vem falando dos males presentes e tristes recordações de Sião. Então ele vem falando, continua se lamentando, Jeremias, lembrando ao Senhor das coisas que se sucedeu naquela época, no tempo dele, né? Que houve muitas considerações e também desconsiderações. E ele olha, e Deus, ele olha para todos com amor. Só que Jeremias, ele vem falando, né, da herança que foi deixada, vem descrevendo as coisas, né, que aconteceram na época, tá bom? Amanhã eu venho falando melhor para vocês, que eu vou ler também, vou estudar, para mim vir com a palavra mais clara para vocês, tá certo? Então, boa noite, até amanhã, agradeço a Deus por esse dia, não esqueçam de orar, né? Vamos orar, vocês querem orar comigo? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Então, fechem os seus olhos e se concentrem. Querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, meu Pai. Queremos Te agradecer por esse dia, por essa noite, Te agradecer pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos ungir, nos protegendo, trazendo sobre nós a Sua luz. Livra-nos, Senhor Jesus, dos laços do passarinheiro e enche-nos de fortaleza, porque só o Senhor pode nos fortalecer, nos guardar e nos proteger. Abra os nossos olhos para esses ensinamentos, Senhor, para que nós possamos prosseguir no que é certo, porque nós não queremos pagar com a morte pelos nossos erros, não, Senhor. Nós queremos paz, amor, segurança, e quando chegar o nosso dia, nós queremos estar sentado à sua direita, estar contigo, Senhor, na tua presença, e que nós possamos viver na eternidade em paz com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo esse ensinamento, por abrir os nossos olhos. Enche-nos da tua luz, da tua glória, proteja a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos e faça resplandecer a sua luz sobre nós. Muito obrigada mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Então é isso, gente. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deus guarde vocês, proteja e guie. Tenha o sono do justo, ok? Boa noite. Tchau.